Ó, tomou sua água, né? Eu espero que sim, hein? Agora a gente vai falar sobre carreira após os 50 anos. É impressionante a quantidade de gente que me pergunta nas redes sociais como se reinventar, o que fazer, como impulsionar os negócios. E principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, gente? Não tá brincadeira. Muita gente perdeu emprego, tem muita gente que perdeu renda mesmo e que tá, assim, em apuros. E tem muita gente que precisa agora começar a trabalhar, que nunca trabalhou, porque o marido tá precisando da força, né? Então, existiam ainda aquelas mulheres que não trabalhavam e que agora falam assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Então, o que a gente fez? A gente convidou o coach e mentor de carreiras, que é o Vinícius Dias dos Santos, para conversar conosco. Inclusive, ele vai responder algumas perguntas. Você pode já mandar no 11 9 50 45 18 40 e vai nos ajudar a entender todo esse momento. E até dizer pra gente como é que é começar após os 50 anos, tá bom? Será que é possível ou não? Vinícius Dias dos Santos, muito obrigada pela sua presença, participação aqui. Te convidar para sentar. A gente precisa realmente saber, a turma precisa ser ajudada aí, né? Hoje é fundamental, né? A gente precisa se reinventar constantemente. E isso não escolhe idade, né? Essa reinvenção profissional, pessoal, familiar, muito acelerada em questão da pandemia também, foi um catalisador de toda essa mudança, atinge a todos nós. Mas calma, tem solução para tudo isso. Tem solução. Com certeza. Você sabe que a produção que colocou após os 50, mas eu entendo que até antes disso já existe até um preconceito no mercado. As pessoas falam assim, eu tenho a vaga, mas você já passou da idade que a gente estava procurando uma pessoa mais jovem. Isso pode? Olha, não deveria, né? Mas pode ser que sim. É interessante a gente pensar e entender um pouquinho como é que essa questão da idade, ou vamos colocar num contexto diferente, da diversidade, ela se opera dentro de uma grande empresa ou de uma pequena empresa. Vou fazer uma pequena analogia para que todos consigam entender. Ontem eu fui jantar com a minha esposa em um determinado restaurante e lá tinha um molhinho muito gostoso. E eu fiquei tão impressionado com aquele molho que eu me coloquei a pesquisar os ingredientes que tinham ali. E eu tenho um detalhe, eu não gosto de pimenta. Qual foi a minha surpresa quando descobri que naquele molho, que para mim não estava apimentado, tinham 7 tipos diferentes de pimenta. Isso talvez ajude a gente a entender um pouquinho o que é diversidade dentro das empresas. A empresa ela não pode ter todo um time pensando a mesma coisa da mesma forma, porque senão ela não avança. A qualidade, o sabor que se entrega em termos de um produto ou de um serviço ao consumidor final, ao cliente, ele é muitas vezes entregue pela soma de diferentes ingredientes em medidas diversificadas. Então, uma empresa ela precisa do jovem, ela precisa do de meia idade e ela precisa do profissional mais sênior, de um profissional mais vivido, mais experiente. Departamentos específicos demandarão necessidades, perfis, comportamentos, mentalidades diferentes. Departamentos de marketing, compostos por pessoas apenas jovens, por produtos e serviços que atendem pessoas de todas as idades, é muito fácil você incorrer no risco de falar uma linguagem só jovial e esquecer da linguagem das pessoas mais maduras. Então, a multidisciplinaridade dentro das empresas, ou a diversidade, ela é fundamental. E, sob essa ótica, podem ter vagas mais específicas para pessoas de 30, de 20, de 40, de 50. Depende do que as pessoas estão procurando, né? Você foi falando, até me lembrei. Teve uma época que eu abri aqui uma vaga para estágio na produção e eu queria uma estagiária sênior. Eu queria uma mulher que estivesse cursando comunicação social, mas que já tivesse mais de 50. Perfeito. E foi legal, foi uma experiência muito bacana. Perfeito. Foi joia. Agora, vamos lá. Tem muita gente que assiste ao programa e que está tentando. Tem gente que comprou mercadoria para vender, quer impulsionar seus negócios. Tem gente que já tem uma lojinha virtual. Tem as meninas que fazem o artesanato, que fazem a culinária, mas que nessa hora precisam de mais, porque o que antes era um hobby, agora precisa ser uma boa renda para fazer diferença em casa. Qual é a dica que você pode dar pra gente? A dica é que assim, a gente precisa ter conhecimento. Às vezes a gente tem vontade, tem desejo, mas falta um pouco de conhecimento. E o mundo que nós estamos vivendo é muito competitivo. Os produtos, de uma forma geral, eles se empatam.
dificilmente a gente tem um produto exclusivo, dificilmente a gente tem um produto único que vai fazer com que as pessoas nos procurem porque só nós temos aquilo. Se o nosso produto ele é bom, ele só nos deixa em pé de igualdade com os nossos concorrentes. Para que a gente possa crescer, a gente precisa primeiro ter um produto de qualidade, sim, e a gente precisa ter escala. E hoje, tem muita gente que fala assim, eu queria ter um negócio da internet. A internet não é um negócio. A internet é um meio, é um canal que pode transformar um negócio que você já possui num grande negócio através da escala. Para isso, eu preciso adquirir um pouquinho de conhecimento, eu preciso pesquisar um pouquinho. Então, se hoje eu produzo determinado produto ou desempenho determinado serviço, o meu crescimento, ou como é chamado hoje no mercado, o meu growth, ele está ligado à capacidade de eu tornar conhecido este produto ou este serviço a um maior número de pessoas que possam ter necessidade de consumir aquilo. Como é que eu posso fazer isso hoje? Você pode fazer isso através da internet, com certeza. Para isso, primeiro, conheça qual é o teu público, o que o teu público gosta, aonde o teu público lê, aonde o teu público frequenta, o que eles ouvem, como é que é o processo de tomada de decisão do teu público, para que você possa entender aonde o teu público está bebendo água e ir direto na fonte e apresentar o teu produto para ele. Esse é um dos caminhos para a gente se estruturar. Eu preciso ter um pouquinho de noção financeira, eu preciso ter um pouquinho de noção logística e preciso entender que eu posso ter um produto maravilhoso, mas os maiores produtos do mercado, as maiores marcas do mercado não possuem necessariamente os melhores produtos. Esse é um aspecto interessante para a gente pensar. Não é o melhor bolo que a dona Fátima produz de chocolate, o bolo de chocolate mais gostoso da vida, que vai ser o bolo mais famoso do mundo. Existe uma diferença entre qualidade e disponibilidade. Aonde eu ofereço o meu produto? Como é que é o abastecimento, a entrega desse produto? Aonde o produto está? Eu preciso pensar muitas vezes em equilibrar qualidade e oferta, e demanda, e abastecimento, em posicionamento desse produto também no mercado. Então perceba que para a gente fazer um negócio pequeno, que está dando certo, que me trouxe uma rendinha durante algum tempo, crescer, eu preciso antes de tudo investir em mim. Eu preciso investir em conhecimento, eu preciso investir em know-how para que eu possa transformar aquele negócio num negócio maior e rentável. Perfeito, gostei do que você falou, porque realmente fica uma certa ilusão em relação à internet, né? E eu gosto sempre de lembrar para as pessoas que, assim, a internet, ela é um tiro de canhão, porque ela é espalhada pelo Brasil e pelo mundo, né? Se bem administrada, porque a gente tem até que pensar na hora que a gente faz um planejamento financeiro e investir um pouco em tráfego pago, que é você impulsionar as suas publicações para ser visto, porque a coisa não acontece assim tão naturalmente quanto muita gente imagina, né? E aí a gente tem que pensar se o nosso produto atende esse tiro de canhão ou se você vende um produto só para sua vizinhança, né? Porque se você vende um produto que é só para sua vizinhança, a internet não vai ser o melhor meio de comunicação e divulgação, né? Perfeito. Agora, olha que interessante. Você trouxe um ponto super legal de se pensar. Às vezes a gente fica tão encantado com as possibilidades da internet, com pessoas que dizem que, pô, seja um milionário, né? Tem um Instagram milionário, faça isso, faça aquilo. E muitas vezes você não conhece as oportunidades que estão dentro do seu bairro. Olha, eu conheço uma pessoa que tem uma empresa que produz alimentação saudável para pessoas que querem perder peso, que querem ter uma qualidade de vida melhor. E eu ouvi uma história que eu achei fantástico. A cozinheira que trabalha lá e produz as refeições, ela disse assim, você não pode me liberar 2 dias da semana para eu visitar as áreas aqui em torno do nosso estabelecimento e tentar buscar parcerias? Isso é um espírito empreendedor incrível, porque a pessoa não está preocupada apenas em executar ali o trabalho dela. Ela está pensando assim, olha, podem ter oportunidades aqui próximo de mim que podem ser altamente interessantes para o meu negócio. Então, o aspecto que você trouxe é muito importante. Antes da gente pensar, talvez, em sair da nossa casa para o mundo, conheça primeiro o teu bairro. Conheça as oportunidades vizinhas que você tem, parceiros de negócio. Uma das coisas que mudou nos últimos 10, 15 anos é que antes a gente pensava em concorrência sempre como conflito ou confronto. E hoje fala-se pouco de concorrência e mais de parceiros comerciais. Então, por exemplo, alguém que produz um determinado bolo e vende bolos,
Você pode, por exemplo, buscar uma padaria e ver com a padaria, escuta, é rentável para você parar a tua produção e produzir a quantidade de bolos que você vende? Um restaurante, uma bomboniere, uma escola, uma academia, estabelecimentos diversos que podem estar no seu bairro que demandam o teu produto. Este também é um canal de escala. Então, quanto mais fatores, quanto mais locais eu tenho demandando o produto ou serviço que eu ofereço, maior a minha capacidade de aumentar a minha receita, investir em capacidade produtiva e ir crescendo. Agora me fala uma coisa, como eu perguntei para a doutora Lídia Cogos, né, bem sinceramente, eu quero saber de você. Sinceramente, você acredita que para fazer o negócio dar certo a gente tem que gostar muito do que faz ou nem sempre? Sinceramente falando, eu acho que se você não é feliz e realizado com aquilo que você faz, você não produz o melhor que você pode. E as pessoas sentirão isso na prática. Então, quando você coloca carinho, quando você coloca amor naquilo que você faz, o produto ou o serviço, aquilo sai, mas sai muito diferente e as pessoas percebem. E eu volto ao ponto inicial que nós falamos. Se produtos e serviços hoje, em sua maioria, se tornaram commodities, o fator de diferenciação de produtos e serviços está na qualidade da experiência que eu promovo junto ao cliente, junto ao consumidor, no momento de comprar ou usar aquele produto ou serviço. E aí, se eu estou falando de experiência, precisa ter carinho. Tem uma coisa, tem um termo que a gente usa bastante hoje no meio corporativo, que é accountability. Accountability é um termo que não tem uma tradução literária para o português, mas ele tem uma noção ligada a sentimento de dono, responsabilidade, engajamento, senso de propriedade com aquilo que você faz. E aí, para ilustrar isso, tem uma frase do Jobs que eu acho fantástica. Ele dizia o seguinte: se você está perdendo o sono à noite, pensando no crescimento da tua empresa, dificilmente teus negócios vão crescer. Mas se você está parando de dormir no meio da noite, preocupado com o bem-estar do teu cliente, os teus negócios vão prosperar. Olha o pensamento onde é, né? O próprio Bezos, né, dono da Amazon, ele também traz um pensamento que é aplicável a qualquer grande, pequeno ou médio negócio. Ele diz o seguinte: eu não temo os meus concorrentes, eu temo o meu cliente. No sentido de, o meu foco, a minha atenção precisa estar naquele que entra na minha loja, que consome o meu produto, que usa o meu serviço. E para isso é necessário um ponto forte emocional, um ponto forte de carinho, de amor com aquilo que faz. Perfeito. Você falou em Amazon, eu me lembrei que até a Amazon agora está trabalhando com as parcerias, né? Tá todo mundo chegando ali, como Magazine Luiza e tantos outros que viraram agregadores. Vamos falar um pouquinho sobre a importância dessas parcerias daqui a pouco e responder as dúvidas, né? Ótimo. Vou deixar uma pergunta aí para você, hein? Tá bom. Quais são os segmentos do momento? Para quem está querendo começar, em que segmento você acha que seria uma boa? Eu volto já já. Legal. Não é assim que você quer saber? O que eu faço? O que eu faço? Continuo com Vinícius Jesus Santos. Deixei aí a pergunta, né, no ar. Existe um segmento mais interessante para este momento? Olha, você fez uma pergunta e tanto, hein? E essa pergunta vale 1 milhão. Ah, vale até mais. Ela não tem uma resposta tão simples. Os segmentos que mais crescem no Brasil hoje precisam ser levados em conta a questão do fator agudo, que nós estamos terminando de passar, que é o fator de pandemia. Mas se a gente olhar, por exemplo, para o mercado brasileiro, no ano de 2021, os segmentos que mais cresceram foram o e-commerce, ou seja, comércio digital, foi o segmento de pet, foi o segmento de beleza e saúde, foi o segmento de deliveries. Ou seja, mas é só porque esses segmentos estão crescendo que a gente deve apostar neles? Depende. Qual é o segmento, qual é a área que tem fit com você? Em que segmento você se sente confortável em trabalhar? Do que você gosta? Vamos começar por aí. O que você gosta de fazer? O que você gosta de consumir? Ah, mas eu posso dar um pitaco aqui, que eu queria só salientar uma coisa? Por favor. Tem que pensar nisso, o que gosta, mas pensar do jeito certo. Porque, assim, você falou de pet agora, né? Aí eu conheço gente que fala, ai, que eu amo cachorro e gato, mas odeia administração, odeia levantar cedo, odeia relacionamento com o público e vai montar uma loja pra banho tosa, pra vender produtos de pet. Não dá, gente. Perfeito. Não é verdade? Total. Aí que está, esse é o segundo passo. Tem uma terminologia, uma cultura, aliás, asiática, chamada Ikigai. Ikigai quer dizer o seguinte, é um ponto de equilíbrio. O que leva em consideração? Primeiro,
o que as pessoas precisam, o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer bem e o que o mercado paga para ser bem feito. Então, eu gosto, eu sei fazer bem, mas as pessoas não precisam disso que eu sei fazer. Você não tem um negócio. Eu gosto de fazer, mas eu não sei. E as pessoas precisam. Aprende, vai atrás, se desenvolve, estude, cola em quem já sabe fazer, estuda em empresas, pede uma oportunidade de trabalhar de estágio durante 6 meses numa empresa semelhante à que você gostaria de abrir, e aprenda. Os associados de grandes redes de hamburguerias aí, mundiais, quando eles querem abrir uma loja, os caras que investem milhões para abrir, têm que ir lá fazer hambúrguer. Tem que ficar no balcão atendendo pessoas. Por quê? Porque eles querem, eles ambicionam, mas eles precisam saber como tudo isso opera. Gostar da área é um grande facilitador. Por quê? Todo mundo tem que pagar um pedágio, Cláudia. Abrir um negócio ou conseguir uma carreira nova, mudar, fazer uma transição de carreiras, tem um pedágio a ser pago. E que pedágio é esse? Um pedágio do desconforto. Mas são sacrifícios transitórios para benefícios permanentes. Eu preciso estar disposto a pagar esse pedágio. Quando aquilo que eu estou ambicionando é algo que, além do fator financeiro, tem uma correlação com o fator de bem-estar, de alegria, de satisfação pessoal, olha, é mais fácil pagar esse pedágio. Né? Tem uma frase fantástica que diz que quem tem um bom porquê supera todos os comos. A gente precisa ter muito claro qual é o nosso propósito, qual é o nosso porquê. Seja por uma transição de carreira, seja para abrir um negócio. Então, por onde começar? Começa com você. Cara, o que eu gosto de fazer? O que eu sei fazer? No que as pessoas dizem que eu sou bom fazendo? É cozinhando? É consertando? É decorando? É atendendo outras pessoas? Eu sonho em ser psicólogo. E como eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de entender as pessoas. Hoje eu não tenho condição de fazer um curso de psicologia. Vai fazer um curso de coaching, vai fazer um curso de mentoria. Aprenda a ouvir e desenvolver pessoas com técnicas simples, porém eficazes. E aí você vai adquirir uma renda e amanhã você faz sua faculdade de psicologia. Mas demora 5 anos para fazer uma faculdade de psicologia. E aí eu gosto muito de um pensamento que diz assim: o tempo vai passar você buscando o teu objetivo ou não. É verdade. E que legal que é você olhar para trás e falar assim, puxa, que bom que eu comecei. Aí você começou sua faculdade de psicologia com 50 anos. Aí com 55 anos você está formada. E passa tão rápido. Demais. E você só aprende, né? Eu acho o máximo isso. Aliás, eu tenho na família uma história assim. A minha cunhada, ela começou a fazer psicologia já mais tarde. E que máximo. Ela tá quase que terminando. Parabéns pra Renata. Um beijo. Vamos começar com as perguntas? Temos muitas. Primeira delas já vai aqui pra tela. Você pode acompanhar. É a pergunta que diz: tenho 60 anos e é difícil ser selecionado pelas empresas. Sei que ainda sou capaz, tenho facilidade em aprender, em me adaptar à rotina de trabalho, mas infelizmente não me dão crédito. Como fazer com que vejam meu potencial? Legal. Hoje a gente precisa estar atento às novas maneiras com que as empresas prospectam candidatos, ou seja, como elas fazem recrutamento e seleção. A idade, ela pode ser um facilitador ou um dificultador, ok, mas tem outros fatores que precisam ser levados em consideração. Por exemplo, como é que está o seu currículo? Que ano que tem o seu currículo? Como é que você está formatando ele? Da maneira como você achou que deveria ser ou da maneira como o mercado está demandando um currículo bem formulado? Como é que está o teu LinkedIn? Você tem LinkedIn? Pô, não tenho. Olha, currículo é uma coisa que daqui a pouco vai deixar de existir. Porque todo o histórico profissional nosso hoje está ficando no LinkedIn. Lá eu sei o que você estudou, o que você fez, suas realizações, suas conquistas, a sua trajetória profissional e tudo mais. Então, eu preciso ter atenção a isto. Tem oportunidades em grandes empresas, médias e pequenas também, que buscam com pessoas com essa capacidade, esse desejo de fazer, de acontecer, de se reciclar e tudo mais. Então, primeiro eu preciso estudar quais são as empresas, entender onde estão as oportunidades e me vestir de acordo para a empresa em que eu quero entrar. Um currículo, por exemplo, para cada empresa que eu vou mandar, ele precisa ser adaptado àquela empresa específica. Eu preciso saber quais são os valores da empresa, preciso saber quais são os objetivos da empresa,
Quais são as palavras que essa empresa, por exemplo, utiliza bastante nas suas comunicações com o mercado, na própria publicação da vaga? E transferir isto para o meu depoimento, para a minha mensagem de inscrição, para o meu currículo, para o meu perfil. Perfeito. Aproveita que você tem 60 anos e faz diferente da meninada, que a meninada chega, nunca assistiu o programa, nunca viu a emissora, aí vem fazer seleção. Eu fico assim olhando, como é que é isso? Tem que se preparar. Próxima pergunta. Há um segmento que está conseguindo absorver mais essa geração? Onde eu posso encontrar dados sobre isso? Olha, eu acho que um segmento específico não. Acho que em todos os segmentos o mercado está tendo que se reciclar para entender melhor o que já falamos, a diversidade hoje dos seus consumidores e precisa de colaboradores com essa diversidade dentro de casa para conseguir interpretar melhor os acontecimentos e devolver isso em forma de um produto, de um serviço de alta qualidade. Por exemplo, nessas férias, alguns dias atrás, eu vi um filho e um pai, o filho 30 anos, o pai na geração dos 50, 60 anos, discutindo sobre ter ou não ter uma conta digital num banco digital. E aí o pai alegava a questão do, mas a falta da agência, isso e aquilo outro. E o filho rebatia, não, mas em contrapartida, tenho isso, tenho aquilo, essa praticidade, essa facilidade, essa isenção de taxa e tudo mais. Empresas como um banco super moderno e atual como um banco digital precisam de pessoas de 50, de 60, de 30, de 20. Porque se esse conflito está acontecendo do lado de fora, mas ele não acontece do lado de dentro, essa empresa está perdendo oportunidade. Então, não há um segmento específico para eu buscar oportunidades, independente da minha idade. Há sim, de novo, um segmento que eu tenha fit, que eu me identifique e que eu me aplique a entender esse segmento específico, a empresa em questão, e me prepare para aquela empresa especificamente. Maravilha. Próxima pergunta, vamos lá para a tela, da Adriana. Tenho 47 anos e perdi meu trabalho há 8 meses. Nas entrevistas vejo que me descartam pela idade. Devo continuar a tentar ou tentar outra coisa? Eu tenho dificuldade em acreditar que no processo seletivo as pessoas descartem pela idade. Pode acontecer. Eu acredito, viu? Porque eu recebo muita mensagem de telespectadora que fala disso. Olha, eu tenho dado mentoria a muitas pessoas que estão em recolocação profissional. E uma das coisas que acontece com frequência é que, não estou dizendo que é o caso da Adriana, mas acontece com alguma frequência que a gente, por falta de um feedback mais coerente da negativa que a gente tome, a gente cria as nossas próprias conclusões. Também. Ok? Não estou dizendo que é o caso da Adriana, mas pode acontecer. A pessoa fala, é por causa da idade. Uma das dicas que eu sugiro é, primeiro, ao se candidatar, veja qual é o perfil da vaga, o descritivo e se há algum limitador de idade. Deixe a sua idade no seu currículo. Tem uma linha de pensamento que fala, não coloque idade no currículo. Mas se a tua idade está no currículo e a pessoa te chama para uma entrevista, não é coerente a pessoa depois falar assim... Descartar pela idade. Mas com a sua idade eu não consigo. Não tem muita coerência. E uma outra questão é o seguinte, se eu tenho, dentre um grupo de pessoas que eu estou entrevistando, um expoente, alguém que eu percebo maturidade, técnica, comportamento, potencial para resolver o meu problema, pouco me importa a idade dessa pessoa. Eu quero a solução do problema que eu preciso resolver. O problema é que, às vezes, a gente se torna muito comoditizado como candidatos. E essa é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. O que você está respondendo no momento de uma entrevista? O que você está levando de novo para o momento de uma entrevista? Ou você está respondendo as mesmas coisas que os candidatos anteriores também responderam? Não, eu quero muito, eu posso muito, eu sei que eu tenho, eu sei que eu posso, eu sei que eu sou, eu sei que eu sei. Tá bom, mas o que você me trouxe para mostrar para mim que você realmente tem todo esse potencial? A gente tem poucos minutos numa entrevista para conseguir contar uma história que desperte no entrevistador um desejo de quero mais, quero conhecer melhor, quero saber mais detalhes sobre essa pessoa. E aí, quero dar uma oportunidade para ela me mostrar isso. Muito bom, né? Olha como a gente aprendeu aqui. Puxa, e a gente não para de aprender, só para de aprender quando para de viver, né? Então, sempre com muita atenção, todo mundo que passa pela nossa vida, deixa um pouco de si. Vinícius, hoje foi sensacional. Obrigado. Aprendemos muito contigo e eu espero, de verdade, ter te ajudado. Você que está em casa, que acompanha o programa, eu sei que tem muita gente desempregada. Força, vamos lá com essa coragem, vamos com essas dicas, né? Você gosta, vai se capacitar, acredita e vai.
Vai que vai dar certo. Vinícius Dias dos Santos, ele tá no Instagram como Santos_Insights, Santos_Insights, e o telefone é o 11 98722 0408. Muito obrigada, um ótimo ano para você. E até a próxima, Vinícius. Tchau. Foi um prazer. Obrigado. Vem cá você comigo, porque a gente agora tem recado bom. Ó, eu gostei muito de toda a conversa, porque realmente a gente precisa ouvir, né, digerir, para levantar e dar a volta por cima. E eu sempre falo para você da importância da gente levantar e dar a volta por cima, mas para isso a gente precisa ter atitude. Eu gosto muito daquela máxima que Deus faz o impossível. Deus de fato é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível quando a gente faz o possível. Porque Ele deu pra gente capacidade de discernimento. Hoje mesmo eu falei da importância num provérbio, né? Deus fala em provérbios da importância da gente buscar sabedoria e entendimento. E aqui, todo dia a gente tem dica boa. Quando eu falo pra você, minha amiga, você não está se gostando, você está deixando a sua autoestima lá no chão, você está se colocando lá pra baixo, como alguém vai te querer, como alguém vai gostar de você? Aí você fala, não, Cláudia, mas o buraco é mais embaixo, a questão é emocional, já tá lá dentro, mas pode começar por fora? O visual tá te incomodando? Ah, foi o começo de tudo, então vamos resolver dele, né? É a gordura localizada, é que você ganhou muito peso, vamos fazer assim, um pacotão de transformação?